Fala galera, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino e hoje nós estamos aqui com ele que ajudou a criar vários unicórnios, esse bicho estranho que a gente tem que repensar aí. Estamos com Denis Nakamura. Denis, é um prazer te receber aqui, já faz tempo que nós temos expectativa de te receber aqui, muito obrigado pela participação. Fala André, bom dia pessoal, na verdade bom dia não, né, não sei que horas que vocês estão ouvindo aí. Mas aqui tá um dia incrível e obrigado mesmo pelo convite. É um prazerzaço poder fazer parte aqui desse projeto lindo, maravilhoso e que realmente impacta vidas, né? Denis, mais uma vez é um prazer ter você aqui com a gente. Cara, conta um pouquinho da sua trajetória, fica livre para contar do ponto que você quiser partir aí. Conta pra gente aí sua história empreendendo, sua história na faculdade, sua história com Deus. Vamos conversar e aprender um pouquinho sobre você. Show de bola, obrigado Ícaro. Bom pessoal, começando aqui mais ou menos do começo, ou pelo menos do começo interessante. É bem engraçado que realmente agora eu tenho uma veia até que bastante empreendedora, mas nem sempre foi assim. Eu tinha pais, ou eu tenho pais, né? Graças a Deus eu tenho pais ainda. Que são baby boomers, né? Então são daquela geração de que você deveria se formar na faculdade, arrumar emprego e trabalhar o resto da vida até se aposentar na mesma empresa, né? Acho que na época deles era até estranho uma pessoa que pulava, sei lá, mudava umas 3, 4 vezes de emprego. Mas eu fui criado assim, né? Então fui pré-determinado aí para ser engenheiro, só que no meio da faculdade eu acabei atrasando. E no meio da faculdade acabaram aparecendo algumas oportunidades, né, bem diferentes do que eu havia programado, ou do que até, acho que boa parte do pessoal sofre isso, né, do que os pais haviam programado para você. E foi quando eu ajudei um amigo a conseguir um estágio, porque realmente a gente sofre nessa época, né, e deu um estalo com outros amigos para a gente criar alguma coisa que ajudasse as pessoas, né? Então, a gente criou uma ONG para ajudar universitários, no geral, a conseguirem estágios. E a gente tinha o sonho de ajudar de tal forma que essas pessoas não só conseguissem estágios, mas que elas também fossem super estagiárias, do tipo alto desempenho, já sabem o que querem da vida, né? Com planejamento de carreira e, obviamente, com ética. Porque na nossa cabeça, se essas pessoas que subiriam rápido, para gerência, diretoria, fossem pessoas corretas, eles influenciariam bem todos os colaboradores que ficassem abaixo, né? Então esse começou sendo sonho, deu muito mais trabalho, foi aí que eu aprendi o que é empreendedorismo. E na época também foi bem interessante porque a minha mãe foi convidada para abrir uma fábrica aqui no Brasil, fábrica de eletrônicos e tal, e ficava lá na minha casa mesmo, na mesa do jantar, da sala de jantar, ficava a minha mãe e o chefe dela, que era o vice-presidente global dessa empresa, trabalhando. Isso era a empresa, só os dois aqui. E aí quando eu chegava da faculdade, nossa, o que eu recebia de aula desse cara era incrível, sabe? Aula pra vida. Desde como lavar o carro, meu Deus, até como cozinhar e, obviamente, algumas coisas muito interessantes de negócio e abriu muito a minha cabeça. Então, Deus tem sido bem bonzinho aí ao longo da minha vida. Acho que eu vou ter a oportunidade de contar um pouco mais da minha história. Uhum. Mas, indo mais rápido aqui, porque a gente tem algumas coisas bem interessantes para falar mais para frente. Então, eu sou formado em engenharia civil, né, ambiental. Fiz pós em Project Finance, que é bem interessante, não é finanças corporativas, é um tipo específico de financiamento de projetos, é muito legal, uma coisa que eu nem sabia que existia, acabei aprendendo. E trabalhei aí uns 7, 8 anos na parte de engenharia ambiental mesmo, tive a oportunidade de viajar todo o Brasil para ver terrenos, ver prédios, fábricas que precisavam de algum tipo de ajuda, né, digamos assim. E depois eu fui para a infraestrutura. Foi bem interessante essa mudança, porque na infraestrutura eu não fui para cuidar da infraestrutura, né? Infraestrutura, para quem não conhece, é petróleo, indústrias de base, né, que a gente chama, petroquímicas, químicas, aeroportos, portos, transportes, né? Toda essa parte mais
carga pesada, acaba sendo infraestrutura. Falou carga pesada, eu lembro do Pedro e do Bino, cara. Você Quase trabalhava isso. na TV, então. Quem me dera, deve ser divertido. Mas não, então eu acabei mexendo um pouquinho com toda essa indústria aí e pude aprender um bocado com 2 projetos que eu ajudei, que um foi o pessoal do CNPq, que eu tive a oportunidade de ajudar lá no Ciências Sem Fronteiras, né, a criar o Ciências Sem Fronteiras, não sei se vocês lembram. Super relevante no Brasil inteiro, né? Então, acho que não foi muito falado como ele foi feito, mas foi bem interessante e 99 mil bolsas de estudos foram bancadas pelo próprio governo e 26 mil bolsas de estudo foram bancadas pelas empresas. Aí eu cuidava dessas bolsas das empresas, né? Então é bem interessante. E também pude participar um pouquinho da licitação dos aeroportos, lá os primeiros. Agora eu nem lembro quais eram, acho que Viracopos, Guarulhos, talvez Galeão no Rio, eu não lembro. Mas esse foi bem interessante porque eu tinha que ligar para pessoas do mundo inteiro. Então, com essa veia já mais empreendedora e de maior risco, ficava eu com o Google Tradutor na frente. E eu aprendi a falar bom dia, boa tarde, boa noite. Tem alguém que fala inglês aí? Em todas as línguas aí, então. Olha aí. Desde o russo até o próprio português. Nossa. Aqui ligando para Angola e tudo mais. Cara. Então foi bem divertido. Mas depois disso eu entrei para a parte de empreendedorismo mesmo, resolvi arriscar. Então eu e mais 2 amigos, a gente criou uma microconsultoria para ajudar empresas de fora a abrirem negócios ou fazerem negócios aqui com o Brasil. Foi bem bacana. Nesse ponto, Denis, eu queria até perguntar. À vontade. Você vem com um know-how assim, muito técnico, uma vivência muito boa com empresas e aí você decide então montar essa microconsultoria e obviamente esse know-how te ajudou bastante. Você acha que tem algumas coisas que te atrapalharam também por conta da sua vivência tão grande com negócios? Porque assim, a gente é rápido em lembrar das coisas que nos ajudam, né? Cara, eu conheço aquilo, eu sei, mas só que você já estava acostumado com uma infraestrutura pelos lugares onde você passou e agora nessa microconsultoria é você que tinha que fazer tudo, né? E aí, como foi pra você essa experiência? Boa. Vai me interrompendo porque eu falo pra Dedéu, então fiquem à vontade aí, André Ícaro, pra me interromper e focar. Mas tem um episódio, nesse sentido, tem um episódio bem interessante. Quando eu trabalhava na parte de ambiental ainda, engenharia ambiental mesmo ainda, que eu estava acostumado com essa vida um pouco mais corporativa, apesar de já ter criado a ONG, ter apanhado lá, porque lá na ONG a gente tinha que fazer barba, cabelo, bigode, né? Então, marketing, finanças, vendas, operação, e a gente tinha que viajar muito pela ONG, então a gente acaba aprendendo. Mas eu ainda tinha essa veia mais corporativa, como você comentou. E tem um episódio bem interessante. No corporativo, geralmente, a gente está preparado e treinado para fazer uma parte do trabalho, do todo, né? Uma parte que você é melhor do que os outros em fazer um serviço lá. Mas, não sei o que o dono da empresa, o chefe lá, ele viu, mas ele me colocou para negociar. A gente só fazia mesmo a parte de operação, ainda mais sendo engenheiro travadão. A gente só fazia a parte de operação, mas não sei porquê, não lembro porquê mesmo. Ele me colocou para aprender a negociar. Então tinha uma negociação interessante que ia começar e íamos ele e eu para conversar lá e tentar fechar negócio. E na empresa, é uma empresa pequena na época, agora já tem mais de 100 colaboradores, mas na época tinha 7 quando eu entrei. Era só ele e o outro sócio que fechavam o negócio. Nós todos, né, os outros, a gente executava esse negócio que foi vendido. E quando eu cheguei na porta do cliente, eu liguei para ele, eu vi que ele ainda não estava lá, eu liguei para ele e falei, tô por aqui, né? Aí ele, caramba, era hoje, né? Olha o golpe. É o tipo de coisa que a gente nunca vai saber se foi de propósito. Realmente não sei, mas me fez bem. Mais ou menos bem. Na hora não foi muito não, mas aí eu falei, eu já tinha estudado um pouco, né, sobre vendas, não era a minha praia, mas eu já tinha estudado porque eu queria aprender. Aí eu perguntei, beleza. Eis aí a cabeça de um engenheiro, né? Um vendedor não teria nem estudado sobre o cliente. Um engenheiro estudou sobre vendas.
Também, né? Precisa tentar se preparar, né? Nem sempre você consegue. Mas eu perguntei pra ele, beleza, eu toco aqui, não sei o que vai dar, mas me fala como eu posso negociar. Tipo, qual é o desconto máximo que eu posso, o que eles estão querendo, tudo, né? Aí ele explicou, não, então eles têm 2 terrenos, querem fazer isso, aquilo. Se eles fecharem um, você pode dar... Vou chutar um número, mas se eles fecharem um, você pode dar, sei lá, 5% de desconto, facilitar o pagamento dessa forma. Se eles fecharem os 2 terrenos de uma vez, você dá, sei lá, 10% de desconto e pode parcelar, sei lá, dessa outra forma. Aí, beleza. Aí eu fui lá, todo confiante, conversar com o pessoal. E eis que me aparecem 2 diretores, né, do outro lado. Eu ainda era estagiário, eu acho, ainda. Eita, tremendo. Não muito ainda, mas você vai ver depois. Apareceram 2 diretores do outro lado para negociar comigo. Não lembro a área deles. Mas começaram a falar, começaram a fazer várias perguntas difíceis, né, que eu não estava preparado. Eu comecei a responder de uma forma segura. Algumas coisas que eu não sabia, obviamente. Outras coisas eu tinha uma noção, então eu falava para eles. E num formato meio pressão, sabe? Uma reunião meio pressão. Não foi muito tranquilo, não. Aí quando eu saí de lá, aí eu comecei a tremer. Acho que quase chorar até. Depois que passa o calor do momento, né? O que eu tava fazendo? Tipo isso. Tipo isso, né? Mas aí, isso na calçada, né? Bom, beleza, deu certo, né? Consegui fechar lá. Nossa, legal. Olha aí, ó. Com desconto. Fiquei me achando, porque eu era o único que tinha vendido fora os sócios da empresa. E quando eu cheguei no escritório, não sei como, talvez alguém de lá já tenha ligado, mas o pessoal tava batendo palma. Que legal. Olha, que legal, parabéns, cara. Assim, empresa pequena ainda. Aí eu lembro que foi bem interessante e tem muita coisa que atrapalha a gente, né? Resumindo, tem muita coisa que atrapalha a gente que a gente carrega, né? A gente tem muita bagagem. Mas ainda nós, cristãos, a gente acaba aprendendo um pouco disso na igreja, né? Que realmente todos nós temos bagagens boas e ruins e a gente tem que orar e pedir ajuda para aprender a lidar com isso também, né? Que legal. E aí, então, vem essa consultoria, né? Que você estava ajudando empresas a aterrissarem aqui no Brasil, né? E aí, em certo momento, você foi morar fora do país. Você comentou que decidiu não continuar com essa consultoria, né? Como foi essa decisão aí? Sim. Então, a consultoria não foi crescendo de pessoas, eram sempre eu e mais 2 amigos, né? Nós 3. Mas ela foi crescendo de negócios, então a gente pegou... Primeiro foi uma empresa pequenininha da China, depois foi uma empresa grande já com capital aberto e tal. Que legal. Depois outra alemã e tudo mais. E eles gostaram de fazer negócio com aqui. E obviamente é mais fácil o Brasil fazer negócio com o México do que, sei lá, China fazer negócio com o México, por conta da cultura e língua. Então eles pediram pra gente ir pra lá pra fazer a mesma coisa pra eles lá no México, né? Só que aí, tudo lindo, maravilhoso, né? E aí, quando eu tava no México, tudo certo, deu tudo certo também para fazer negócios, né? Através do México, com o México, através do México. E quando eu voltei para cá, foi em não lembro direito o ano, lá 2010 por aí, começou a ter algum problema, se eu não me engano, global, e a gente começou a receber calote. Ou não receber, né? Mas a gente começou a levar calote. E como éramos só nós 3, e era um dinheiro internacional, né? Então a gente pensou, poxa, não dá pra gente brigar no OMC, né? A Organização Mundial do Comércio, pra receber, sei lá, 100 mil reais. Sabe? Não vai ter nem atenção deles. Os caras vão enxotar a gente de lá. Então a gente falou, vamos dormir com esse prejuízo e vamos parar com essa brincadeira. Então a gente parou por conta desses calotes aí, foi um consenso, né, entre nós 3 e vida que segue. E aí a vida seguiu pra onde, na sequência? Cara, nesse momento dessa microconsultoria aí, se eu não me engano, a minha avó japonesa, pra quem não sabe, eu sou chiponês, uma curiosidade aí. Sou chiponês, não é de chimpanzé, mas é de chinês com japonês. Tá? Então você nunca teve aquele problema, né, de oriental, do pessoal confundir chinês ou japonês? Os dois. Você escolhe. Escolhe aí o que você preferir. Pior que é. Realmente, só falei isso por quê? Porque a minha avó japonesa,
ela teve problema, né, de velhice normal, não necessariamente Alzheimer, mas normal já acaba causando alguns transtornos, digamos assim, né, principalmente na cabeça, falta de memória e tudo mais. E ela estava nesse período, e aí a minha mãe cuidava um pouco, a minha tia cuidava um pouco, eu ajudava pouquíssimo, né, comparando com elas. Mas eu vi que essa doença, essa degeneração, acabava atrapalhando, o dia a dia, a vida, na verdade, da minha avó, obviamente, mas de todo mundo que estava em volta também. É tipo Alzheimer, é uma doença que atrapalha, né, ou que afeta a pessoa e também toda a família. E aí, quando eu fechei, né, essa microconsultoria que eu estava com os meus amigos, eu fiquei um tempo, não sei quanto tempo, mas uns 2 meses talvez, pensando em o que eu podia fazer, quando veio isso na cabeça, de que poderia, né, com a morte da minha avó, de que a gente teria alguma chance de ajudar as pessoas a não passarem por isso. E eu fui pesquisar o mercado. Então eu fiz uma bela pesquisa no Google, mas procurando potencial de mercado, estava em crescimento, declínio, o que existe e tal. Mas enfim, acabei abrindo uma home care. Sofri pra caramba no começo, mas deu pra gente ajudar algumas pessoas aí. Muito legal. Cara, você comentou aqui nos bastidores algo que eu achei bem interessante, que sobre a home care, né? Acabou dando dinheiro, mas tinha um fator emocional aí que fez você não continuar o negócio. E às vezes nós, como empreendedores, e o tipo de material que a gente consome, fala muito sobre uma parte técnica, sobre uma parte estratégica, e acaba se ignorando essa questão emocional, que também é bem relevante na vida de um empreendedor, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, como foi a sua história e como você lidou com tudo isso. Show, perfeito. Realmente, agora eu sei. Antes eu achava que sabia como funcionava um negócio, ou as pessoas, né? Eu mesmo. Autoconhecimento é bem difícil. Mas, como você falou, agora eu sei que a gente tem alguns pilares importantes, né, na nossa vida, como pessoas mesmo inteiras, que é principal para mim agora é o pilar espiritual, né, que ele dá suporte para todos os outros. E aí depois a gente tem, né, o psicológico, né, nós com nós mesmos, o profissional e o pessoal. E aí na época eu não estava muito ligado nisso, né? Eu sou cristão já desde 98, tive a sorte aí de me converter. Pra quem não sabe, é porque ele se converteu com 2 anos de idade, né? Quase isso. Foi na adolescência num acampamento de interigrejas lá. Tive essa grande sorte e oportunidade. Mas, voltando para a nossa pergunta, essa home care eu apanhei muito no começo. Fiquei 3 meses sem cliente nenhum, né? Só gastando dinheiro. De repente começou a vir os pacientes e clientes. E a gente cresceu, abriu mais 2 unidades, chegamos a ter quase 40 colaboradores, né, tal. Legal. Mas começaram, com esse crescimento, começaram a aparecer os problemas que realmente existem na área da saúde e não que são normais para eles, não para um engenheiro. Então, obviamente, né, pacientes sofrendo acidente, pacientes falecendo. Até aí é uma coisa esperada, né? Mas uma coisa que não era esperada, que a maioria dos pacientes que a gente tratava, que a gente cuidava, eram pacientes que já estavam mais ou menos no estilo da minha avó, já sofrendo demência, regressão mental e tal. Então isso acaba causando alucinação e alguns outros problemas. E um caso, só para ilustrar rapidinho, tinha um casal que a gente cuidava de velhinhos, que morava na praia, acho que era São Sebastião, e o filho resolveu trazer para cá porque eles estavam precisando de cuidado, ficar mais próximo da família. Então o filho comprou um apartamento aqui no Morumbi e trouxe eles para morar para cá e contratou a gente. E lá a gente acabou cuidando do casal de velhinhos em tempo integral. E numa dessas noites, eu recebi umas 2 ou 3 da madrugada, eu recebi ligação dessa minha colaboradora que estava lá. Ela estava chorando e ela me contou que ela estava trancada no banheiro com a velhinha. Meu Deus. Porque o velhinho, ele acordou repentinamente, tendo alucinação de que a casa estava pegando fogo. Não estava, né? Mas ele estava alucinando que estava. E ele, bonzinho mesmo, queria salvar as 2
jogando pela janela. Porque ele morava em casa lá na praia, né? Meu Deus. Beleza, caí da janela, não tem problema nenhum. Meu Deus. Mas era um velhinho grande, assim, forte, grande. Tinha, sei lá, 1,90 de altura. Aí, graças a Deus, ele começou a arrastar as duas, né, pelo braço. A minha colaboradora conseguiu se soltar e soltar a velhinha. E correram e se trancaram no banheiro. E aí que ela me ligou, a gente chamou a polícia, né, pra ajudar. Falei, fica aí e vamos orar. Ela era cristã também. Vamos orar para que ele não se jogue. Aí acabou tudo bem, nesse caso acabou tudo bem, né? Ninguém se feriu, morreu. Mas era esse tipo de caso que começou a acontecer. Meu Deus. Sabe? Cara, Aí eu comecei a ficar com crise de ansiedade por causa do toque do celular. E como era pra você lidar com isso, assim? No outro dia você tinha que trabalhar, cara, e com essa carga de pressão e esse tipo de coisa. E qual foi a sua válvula de escape de tudo isso, a resolução? Então, não tive essa válvula de escape, foi só piorando, né? Então, é o que eu comentei, eu tive como se fosse uma crise de ansiedade. Então, depois disso, esse foi o pior caso, mas depois disso, sempre que o celular tocava, eu começava a tremer já. Começava a ficar ansioso, tremer, né? Taquicardia, tudo mais. Aí eu resolvi nunca mais andar com o celular tocando, deixei sempre no vibra. Aí depois de umas semanas só de vibrar também começava a ter esse probleminha, né? Esses sintomas. E isso concomitou com o meu casamento também. Aí no meu casamento eu não conseguia aproveitar muito, eu ficava pensando nesses problemas e não na patroa. E aí eu resolvi sair, então eu vendi a minha parte para minha sócia, eu tinha uma sócia, e resolvi sair. E depois que eu saí, eu demorei mais de meio ano para voltar ao normal, ao estado normal. Só de ver coisas similares ou ouvir falar, eu já começava a tremer também. E uma coisa bem besta, né, que a gente não dá muito valor, mas uma coisa que me ajudou muito a passar por isso, obviamente, foi Deus, mas foi através do Pão Diário. Eu lia o Pão Diário todo dia, legal. Né? Ainda leio, né? Agora eu ouço, na verdade. Preguiça. Mas eu lia todo dia o livrinho físico mesmo e marcava com clipes as mensagens que mais me impactavam. E nos dias que eu tava pior mesmo, né? De ansiedade, aí eu lia todos os clipezinhos que eu tinha marcado com as melhores mensagens, sabe? Isso me ajudou bastante. Que incrível. Muito bom. Complicado isso daí. Eu passei por algo parecido um tempo atrás. E é realmente isso. Eu lembro quando eu passava na frente da empresa onde eu tive esse problema todo de ansiedade, meu coração acelerava. Pelo amor de Deus, eu só tô passando na frente de um lugar. É um negócio bem estranho. É isso Mas, mesmo. Da mesma forma, graças a Deus, Deus colocou pessoas no meu caminho pra me centrar novamente. Através da oração, através da palavra, tudo voltou ao normal. E fala um pouquinho, passando dessa fase, como que... Pra onde você foi? Você começou a empreender em outra área? Sim, então, mais ou menos. Fui convidado para ajudar a empreender. Não era o mundo corporativo, mas eram startups. Então, depois disso, fiquei uns poucos meses aí parado, né? Tentando me recuperar um pouquinho. Mas me convidaram para entrar nesse mundo das startups. Um amigo meu, na verdade, tinha acabado de entrar. E ele estava procurando mais gente para ajudá-lo. Então foi quando ele me chamou para entrar no West Wing, uma empresa agora grande já, né, do grupo Rocket Internet, que é dono lá do Easy Taxi, do Groupon. Super referência no Brasil, né? O início dessa nova era de startups aí foi devido à Rocket, né? Eu acho que lá nos Estados Unidos eles falam da máfia do PayPal, no Brasil a gente tem uma máfia da Rocket, né? Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim, porque realmente eles trouxeram muita inovação e muitas empresas bacanas, né? Na verdade, começou a abrir aqui. É uma empresa alemã, a Rocket. Quando abriu a filial aqui, realmente ajudou a dar esse boom de startups aqui. Mas enfim, entrei lá para ajudar na parte de operações, né? Cuidava de alguns departamentos. Lá que eu entrei nesse mundo das startups. Então, quando eu entrei lá, eu vi um monte de número, controle, painel de controle, dashboard, né? Não sei se todos entendem o que eu tô falando, mas isso me maravilhou de tal modo que eu falei, caramba, que incrível, eles controlam tudo, mas eu não sei nada do que tá escrito aqui, sabe? Mas agora toda aquela matemática que eu estudei vai fazer sentido. Mais ou menos, fez meio sentido.
Mas não, foi bem interessante porque realmente é bem diferente de uma empresa tradicional. E foi aí que começou a minha trajetória nessas startups aí da vida, nessa parte de inovação, né? Que legal. E na sequência, eu sei que você teve uma passagem pelo iFood, né? Como foi isso? E aí, inclusive, eu acho que já é o caminho pra gente falar o que eu abri o episódio falando, né? Sobre esse bicho estranho que, segundo você, é meio Highlander e isso é um problema. E pra você que nasceu depois de 1995, pesquisa no Google o que é Highlander. 95, acho que o Highlander já tava reprisando. Acho que já tinha morrido todos, né? Brincadeira. Mas, sim, então, eu tive a oportunidade, então, de ajudar essa empresa, né? E algumas outras também da própria Rocket, mas não oficialmente. Foi bem bacana, a gente teve um resultado bem legal. Ele acabou virando, né, de certa forma, um unicórnio. Unicórnio, para quem não sabe, além de ser um cavalinho colorido com um chifre na cabeça, ele é um nome que a gente dá. Vem lá dos Estados Unidos, da Cowboy Ventures e tal. É um nome que a gente dá para as startups ou para as empresas que têm menos de 10 anos e já valem mais de $1 bilhão. Tá? Então, essa definição correta vai de unicórnio. Então, ele acabou virando unicórnio, Westwing e tal. E nesse meio tempo, o pessoal do iFood começou a me chamar, né, para conversar. A gente ficava no mesmo condomínio, é como se fosse o condomínio high-tech aqui do Brasil. Era, né, agora já tá bem espalhado, graças a Deus, mas era lá no Vila Lobos, aqui em São Paulo. Então é um condomínio mesmo, que tem algumas casinhas, tudo corporativo, mas tem algumas casinhas e tem alguns prédios. Enquanto o Westwing ficava nos prédios, né, a Rocket tinha praticamente um prédio inteiro lá, que aí cada andar era uma empresa diferente. O iFood era pequenininho, ainda ficava numa das casinhas lá embaixo. E aí eles me chamaram para ajudá-los, né? Foi uma negociação aí, um parto de negociação, na verdade. Realmente demorou acho que quase 9 meses de negociação aí. Mas quando eu resolvi ir pro iFood, então fui para aprender. Eu cheguei pro presidente, primeiro pesquisei tudo, né, sobre o iFood. O iFood ainda não era conhecido. Né? Pesquisei tudo sobre o iFood na internet, li todas as entrevistas do CEO, né, na internet, para ver o que ele falava que ele queria fazer no ano seguinte. Aí quando eu fui conversar com ele, eu fui algumas vezes, né, até a gente fechar, mas eu falei, eu vi que o seu objetivo para os próximos anos é isso, isso, aquilo. Aí ele, não, é isso mesmo. Aí eu perguntei, beleza, e como eu posso ajudar? Aí ele falou, então, a gente tá procurando alguém para ajudar a tocar o comercial e tal. Aí eu falei, cara, comercial é uma coisa que eu já fiz curso, que eu gosto muito, que eu quero muito, mas eu não sei. Eu vou ter que aprender com você. Eu tenho certeza que a gente vai crescer, né? Vai atingir os seus objetivos. Mas eu já tô falando que eu não sei e vou aprender junto com vocês, né? Na trajetória. Eu falei, não, beleza, vem aí e vamos que vamos. Que legal. Aí... Nessa época o iFood tinha quantos colaboradores? Tinha quanto tempo de idade o iFood? O iFood, ele nasceu em 2011, é brasileiro, tá? Pra quem não sabe, é um orgulhinho brasileiro aí. Ele nasceu em 2011 e nessa época o iFood tava com 70 colaboradores. Bem no início mesmo, né? Tipo, claro que não é uma empresa pequena, né? Mas era no início mesmo ainda. Tanto que ninguém conhecia direito o iFood e o nosso pessoal ainda tinha dificuldade de explicar o que era o iFood pro mercado, pros restaurantes. Então eu fui para lá para ajudar nessa parte comercial, e a parte comercial desse tipo de empresa, de marketplaces, geralmente cuida dos parceiros. O que são os parceiros? Pro iFood, pra Rappi, pro Uber Eats, é o restaurante, é quem presta serviço, né? E pro Uber normal, pra 99, pro Easy Taxi, são os taxistas ou os motoristas. Então, essa é a parte comercial da empresa. Foi bem interessante, acho que é mais nesse formato aí. Não, legal. E aí, qual que é o problema do unicórnio, né? Que você começou falando, conceituou que é o unicórnio. Qual o problema dessa corrida maluca que algumas empresas têm para se tornar um unicórnio? Tem algumas pessoas que defendem que, na verdade, nós não estamos na era do unicórnio, o negócio é o camelo, né? Então, qual é o bicho certo pra gente se tornar? Cara, que realmente não tem bicho certo, né? Cada um tem a sua vantagem e desvantagem. O unicórnio, ele tem a premissa
mas pelo que tem acontecido no mercado até então. Ele tem a premissa de crescer muito para depois ganhar dinheiro, tá? Geralmente é assim que funciona. Uhum. Então, Uber, iFood, tudo. O iFood, quando eu entrei, cara, a gente fechava todo mês com 2, 3 milhões de reais negativo. Então, pô, tinha que ter um mega investidor para bancar isso todo mês. E a gente só foi ficar no positivo depois de um bom tempo. Depois que a gente já tinha dominado o mercado, aí que a gente foi ficar positivo, né? Então, virou uma empresa de verdade e começou a dar algum tipo de lucro. Mas a gente tem uma curva que a gente chama curva J, né, de startups aí. Não todas, mas a grande maioria das que crescem rápido. E a curva J, ela começa, né, com a startup criando o produto, vai a plataforma do iFood, por exemplo. Depois ela começa a dar muito prejuízo, que é isso que eu comentei, por isso que ela começa a descer. E enquanto está dando prejuízo, é justamente de propósito, porque é quando ela está crescendo em quantidade de usuários, né? O Airbnb, todo mundo foi nesse formato. E aí, quando está com quantidade de usuários e de parceiros, né, como eu falei, restaurantes, motoristas, suficiente, aí começa a virar algum tipo de chave, prestar algum tipo de serviço que cobre alguma mensalidade mais cara, alguma coisa assim, que aí começa a sair do J, começa a subir, né, e aí você fica positivo. Então, essa é uma das práticas, não é uma premissa, mas uma das práticas de empresas desse estilo, né, startup. E isso acaba, a maioria dos unicórnios acaba tendo esse traço aí, esse caminho, tá? E o bicho unicórnio, então, nesse formato, para que ele tenha esse potencial, né, de crescer tanto a quantidade de usuários, é meio que só pode haver um. Então você vê que tem briga, né? Uber, 99 e EasyTaxi. A EasyTaxi já está meio fora, né, do Thales Gomes lá. Então, por quê? Porque só pode ter um. Então, agora Uber 99, tá uma briga acirrada. Aí tem um investidor, para não morrer, uma das empresas ou a outra que sobrou, ela acaba indo atrás de um investidor muito grande. Então, na parte de delivery, que eu conheço um pouco mais, então tem aí Rappi, iFood e Uber Eats. Uber Eats já é absurdamente grande por causa do Uber, mas aí veio a Rappi, pegou um investimento grande, né, do SoftBank lá dos japoneses para entrar aqui no Brasil, expandir, né, lá da Colômbia. E quando o iFood viu isso, para ele não morrer, né, apesar da gente estar dominando o mercado e tal, a gente também foi atrás de investimento de outro pessoal, né, da Naspers lá, que são gigantes, colocaram mais dinheiro ainda. Então, se vocês não lembram, a Rappi em 2018-19 recebeu um aporte, né, um investimento de 400 milhões de dólares, que isso validou que eles valem mais de 1 bilhão, né, de dólares. E aí o iFood em seguida foi lá e foi atrás de um investimento, se não me engano, era de 900 milhões de dólares, para poder manter essa briga indo. Porque se você não consegue dar cupons como o seu concorrente dá cupom, ou cobrar uma taxa baixa como o seu concorrente cobra, aí você acaba morrendo. Então, nesse formato de só pode haver um, infelizmente. Infelizmente. E aí tem a zebra, que é o bicho que eu acho mais interessante. Mas aí depois, quando você quiser, a gente fala um pouquinho dela. Não, legal. Denis, agora até pra gente entender essa outra parte da sua vida, que não é uma outra parte, ela tá em tudo isso que você falou. Cara, como foi sua conversão lá em 98? Como foi esse acampamento aí? Fala um pouco pra gente. Eu tive sorte, né, de que meu tio, né, um tio meu teve câncer. Era um câncer bem agressivo, mas ele se curou. Por conta disso, ele aceitou ir na igreja. Isso, sei lá, eu devia ser bem pequeno, quase nenê ainda. Ele aceitou ir na igreja e acabou se convertendo. Esse tio, ele mora lá nos Estados Unidos, ele não mora aqui, né? E aí, por conta disso, ele começou a evangelizar toda a família. Que legal. Não deu muito certo na época, mas ele começou a evangelizar toda a família. E aí, da primeira vez e da segunda, e enfim, que eu fui lá visitá-lo nos Estados Unidos, conhecer meus primos e tal, quando já era mais grandinho. Aí ele começou a tentar levar a gente pra igreja. A minha mãe, ela topou porque é o que a maioria de quem não é crente pensa. Tipo, a igreja não vai fazer mal, né? Vai deixar ele bonzinho. Então, a minha mãe começou a topou. Aí meu tio levou a gente lá na igreja algumas vezes enquanto a gente estava lá passeando. Quando voltou pra cá,
a minha mãe lembrou de uma igreja que ela ia quando era pequena, que os meus avós iam por conta da comunidade chinesa, né? Tipo, de não ficar sozinho, né? Então vamos fazer parte de alguma comunidade chinesa. Acabou indo para a igreja, a gente foi nessa igreja, que é a primeira igreja chinesa do Brasil. Que legal. Aqui em Santo Amaro, a igreja Cabo Verde, não sei quem conhece. E a minha mãe começou a levar a gente lá por conta do testemunho do meu tio e tal. Eu e meu irmão, a gente é obrigado, como acho que a maioria das crianças vai, né? Nesse caso, eu já tinha uns 10, 11 anos. A gente foi por uns bons anos obrigado. Comecei a fazer amigos lá, então a gente começou a parar de ser obrigado porque eu comecei a ir por causa dos amigos da igreja. Entendi. Né? E por conta disso também, eles iam no acampamento. Acabei indo no primeiro acampamento que eu fui. Não sei quem teve a oportunidade de ir em acampamento, mas é uma experiência incrível, né? Tanto de organizar quanto de participar mesmo. Sim. Eu fui só para participar. E os cultos, né? 3 vezes por dia. Também cantar, fazer parte, né? Nunca cantei muito, então poder fazer parte ajudou bastante. E numa dessas pregações, acho que Deus foi bonzinho aí e falou: você acha que tá na sua hora aí. E, cara, eu comecei a chorar bastante. Eu lembro da música que a gente tava cantando também na hora. E foi realmente sorte. A gente sabe que não é sorte, né? Foi escolha, foi Deus. Mas foi isso, foi realmente pela graça, sabe? Não foi nada preparado, planejado. Quantos anos você tinha? Propósito do Denis. Eu tinha 97, eu tinha 14 para 15 anos. Legal. Isso, em toda a sua trajetória, eu imagino que em diversos momentos, hoje em dia não tanto, né? Mas eu imagino que logo na faculdade, você deve ter tido alguns desafios assim de, cara, isso vai contra os meus valores, isso vai contra a minha fé. Você chegou a esse tipo de encruzilhada onde você teve que falar alguns nãos que deixaram as pessoas um pouco chocadas? Pela graça, eu não tive tanto baque assim. Meu crescimento espiritual, acho que foi bem trilhado, assim, foi degrau por degrau. Realmente não tive tamanhas provações, né? Então eu primeiro me converti e continuei indo na igreja, mas sem tanta sede, sabe? Eu comecei a engatinhar na fé, até começar a andar, e depois agora espero que esteja correndo já, mas realmente foi bem aos poucos. Então eu não tive essa preocupação ou esses problemas, né, de chegar do nada assim, tem alguma coisa muito radical que, nossa, não faz nenhum sentido para um cristão. Então eu não passei por isso, eu não tenho essa experiência. Eu tenho realmente uma experiência gradual de que, Denis, agora, como cristão, não é legal você fazer isso. Aí eu, tá bom. Então, beleza, isso eu consigo não fazer. Aí legal. Depois de um tempo, acho que tem mais isso. Eu acho que isso é muito, graças a Deus pela sua mãe, que te levou obrigado esse tempo inteiro, né? Porque você já experimentou o caminho ao longo da vida, né? Aí não precisou ter grandes quebras, assim, grandes rompimentos, porque, cara... isso daí não, sim, eu já fazia isso daí, obrigado, quando era pequena, esses valores já estão dentro de mim, né? É muito bom, cara. É tipo isso. A gente acaba colhendo muito disso lá na frente, né? Com certeza. Então muitas coisas que a gente sabe que são erradas, eu já sabia que eram erradas, sabe? Então, acho que realmente foi gradual, mas tem muito Deus na minha vida profissional, isso eu queria compartilhar. Compartilhar depois se a gente tiver a oportunidade eu falo mais. Mas lembrem que eu tinha a microconsultoria lá, fechei, né? É quase como se fosse uma falência, né? Então a gente para de funcionar, fecha as coisas, tudo e para. E na home care, meio que também. Não foi de certa forma, foi um sucesso, mas não como um todo. Por quê? Senão eu estaria lá ainda. Então foi, de certa forma, um fracasso, vai? E depois que eu saí da home care, eu estava pensando e tal, o que eu faria da vida. Deus me abriu essa outra porta, né? Para começar nesse mundo das startups, que é onde eu tenho agora uma grande paixão, mas lá eu realmente fiquei esses meses descansando, né, dessa crise de ansiedade e tal, mas também muito preocupado, pensando o que eu ia fazer da vida, porque agora eu era uma pessoa meio que fracassada, né, porque tinha fechado 2 empresas, né, não deu certo e tudo mais. E quando meu amigo me chamou para entrar nessa outra empresa, eu fui fazer entrevista, né, com o presidente, a gente ficou falando da vida, deu tudo certo, né, tal, e a gente começou a trabalhar, e eu comecei a inventar algumas coisas boas lá para a empresa, mas
a gente tinha semanalmente uma reunião entre toda a diretoria, digamos assim. E aí, finalizando, saindo, né, de uma dessas reuniões, era a reunião de problema, onde a gente levantava um monte de problema, era para ser triste, mas na verdade era bom. Porque o pessoal mais de startup sabe que quanto antes a gente sabe do problema, mais rápido a gente resolve. Verdade. E nesse caso, eu já tinha saído da sala, tal, eu vi eram 2 presidentes, eu vi um presidente falando pro outro, tipo, nossa, cara, Denis está ajudando a mudar, né, revolucionar, melhorar muita coisa aqui. E onde a gente imaginou que a gente ia conseguir um cara que já teve essa experiência de quebrar, né, fechar 2 empresas. Olha. Então, isso obviamente é Deus. Por quê? Porque é uma coisa que eu tava crente que era horrível pro mercado profissional. E era uma das coisas que ele, né, o presidente lá, admirava de eu já ter passado por essa experiência. Muito e que bom, com cara. certeza ajudou a entrar nessa empresa, sabe? Que incrível. Essa experiência, muita gente tem medo de mostrar essas aparentes derrotas assim, mas só que, cara, a experiência que você teve, poucos tiveram, né? Quem passou por experiências desse tipo, de ter que fechar um negócio, ter que, enfim, desistir de alguma coisa, a pessoa traz experiências que poucos têm, né? Sabe quais botões apertar e quais botões não apertar dali pra frente. Perfeito. Isso é segurança pra quem trabalha com você depois também, né, cara? Algumas pessoas que a gente já conversou, eles nos aconselharam bastante isso. A falar justamente sobre esse ponto, né? As pessoas visitam a terra dos sonhos, a Disneylândia das startups, mas existe um cemitério também das startups. E às vezes tem muito mais aprendizado nesse cemitério do que nessa Disneylândia. E é legal também porque você voltou a empreender, cara. Acredita no ecossistema, pode ajudar outras empresas. E isso é bem bacana, porque algumas pessoas, por medo de falir, por medo de fechar um negócio, acabam não começando. E eu queria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal. Olha, se de repente você fechou um negócio, cara, beleza, tá tudo bem. Não, mas é isso mesmo, perfeito a sua colocação, até fazendo analogia, pior que agora ouvindo você falar, caiu a minha ficha, e na Bíblia realmente primeiro, no mundo, são realmente startups, empresas morrendo, né, é um cemitério de empresas, e na Bíblia diz, né, é muito melhor a gente estar num luto, né, aprendendo e nos treinando, né, digamos assim, do que estar numa festa. Então agora caiu a ficha, realmente faz sentido. E um recado realmente para todos, cara, é que assim como eu tava... Esse é só um dos casos, tem mais um monte de casos para contar aí, mas o principal é que a gente não sabe das coisas, realmente. Quem sabe de tudo é realmente só ele. E por isso, não fique se colocando, né, nem acima, obviamente, nem abaixo das outras pessoas por alguma experiência que você passou. Porque, como no meu caso, claro que nem sempre vai ser assim, mas como no meu caso, uma das coisas que eu achava que era um fracasso, Deus pode pegar e transformar num louro, né, num trunfo. Então, realmente espere, né, espere em Deus e tente não se martirizar aí por conta de um erro que você pode ter cometido e tudo mais, porque tudo isso tá nos planos dele, né? Não foi por acaso. Denis, cara, eu sei que tem muito assunto aí pela frente pra gente conversar, então já quero aqui estender o convite, fica livre pra voltar aqui pra conversar com a gente. Eu acho que o Denis deve ter uns 100 anos, porque a gente chegou só na metade da história dele aqui. Oriental, o cara não demonstra não idade, demonstra. e o cara é chinês e japonês ao mesmo tempo, aí a gente... Ele tem dupla... Não, desculpem se eu falo bastante mesmo, por isso que eu comentei, podem me cortar à vontade. Tem algumas histórias muito legais, inclusive nessa mesma linha da nossa última questão, né, de algum fracasso, digamos assim, e que Deus transformou. Eu tive alguns, tá? Fica de suspense aí pra próxima, mas no iFood lá, apesar de ter ajudado ele a ter muito sucesso, não só eu, mas os outros sócios também, de ter muito sucesso, a gente, todos nós, ou a maioria de nós, acabou sendo demitida, tá? Do iFood. Aí fica pra próxima contar alguns detalhes aí que são bem interessantes. Cenas do próximo capítulo. E foi um ponto também que eu fiquei pensando, de novo, né? E o que eu vou fazer com mais essa carga negativa? Mas isso não é negativo, isso na verdade me ajudou a construir novas possibilidades, né? Novas coisas.
Inclusive, por conta de alguns sucessos e alguns fracassos, né, digamos assim, que eu acabei passando, experiências positivas e negativas, me proporcionaram também agora fazer parte de um movimento muito interessante, né, que a gente está criando, que a gente chama de ecossistema cristão, né? Então, realmente é colocar todo o nosso empenho, né, nosso propósito, nosso valor aqui para ajudar o ecossistema de empreendedorismo aí do nosso querido país, mas que fica para a próxima, né? Então, para você que quer ouvir sobre o que é esse tal de ecossistema cristão, eu te garanto, cara, você vai ficar de boca aberta. Cenas do próximo capítulo aí, vai vir um próximo podcast. Então fica ligado em tudo que a gente vai lançar. É isso aí. Vamos pro bate-bola com o Denis? Bora. Perfeito. Denis, fala um pouco da sua rotina. Não precisa entrar em detalhes assim, aí às 5 da tarde eu faço tal coisa. Como que é geralmente que seu dia funciona? Você começa o dia como? Como você organiza a sua semana? Fala um pouquinho pra gente aí. Boa. Primeiro, a semana, eu preciso de mais disciplina. Não sou eu muito que organizo. Eu sou organizado pelos outros, né? Mas, vamos lá. Primeiro, acho que a rotina começa no final do dia anterior, né? Quando eu abro a minha agenda e vejo tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte. Reuniões e projetos importantes. E aí, realmente, quando eu acordo, geralmente eu acordo 5 e pouco, né? Porque é quando ninguém fala com você, então você pode fazer algumas coisas. Tomo meu cafezinho lá, que às vezes é um suco detox para cuidar um pouco do corpo, que eu tô aprendendo agora também. Ou algo com cafeína, não é café. Eu aprendi a fazer lá o cold brew e virei fã do negócio. Olha aí. Tem uns drinks aí bem bons aí, depois eu passo a receita. Mas começo com um cafezinho aí para dar uma despertada mesmo. Vou pro escritório aqui, perto aqui do nosso, aqui da onde a gente tá aqui na Paulista. E começo realmente a ver alguns assuntos específicos que eu tinha programado no anterior. Então eu começo a retomar tudo que eu tinha deixado em aberto, né, a ver. Então, a parte de tecnologia, inovação, né, tem, como eu comentei, tem algumas iniciativas diferentes, né, então eu vou me atualizando de tudo e aí começa a rotina de geralmente bastantes reuniões aí. No almoço, geralmente eu aproveito também, ou para agora, durante a pandemia, almoçar e fazer companhia para a patroa. Né? Então, volto para casa aí para almoçar. Ou às vezes eu tento aproveitar também para conversar com algum amigo que faz tempo que eu não falo, ou almoço de negócios mesmo. Uhum. Né? À tarde eu continuo nessa correria de reuniões. Infelizmente agora eu tô tendo que estender um pouco mais, então essas reuniões, rotinas aí geralmente acabam aí por volta das 7, 8 da noite. Cozinho com a patroa, como com a patroa, tô tentando, né? Tô aprendendo e tentando ser um pouco mais família. Legal. Por conta dos nossos pilares aí, das nossas prioridades que Deus nos ensina, que realmente faz total sentido. E é isso. E vou dormir umas 10. Pra cortar umas 5, eu tento dormir umas 10. Muito legal. E o que você tá lendo agora, Denis? Cara, agora tô lendo um livro muito bacana, né? Que foi até presente, que é Deus e Dinheiro. Que legal. Pra gente tirar aqueles nossos probleminhas, aquelas nossas questões de que dinheiro pode ser ruim e tal, não. Quem que é o autor? Boa pergunta. Depois eu fico te devendo lá, eu te mando. Mas Deus e Dinheiro. E lendo também, eu leio dos dois lados, né? Então, livros cristãos e livros seculares. Uhum. E do outro lado, eu leio muito livro relacionado a startups. Né? Legal. Então, agora eu tô lendo um pouquinho da história do Uber lá, né? Que é bem interessante. Tem outros muito bacanas, mas depois a gente posta lá nas redes sociais, né? Pra galera, umas dicas. E ferramentas, quais você usa? A gente estava conversando que agora você está sendo obrigado a usar uma ferramenta nova aí, mas o que você costuma usar? Como que você administra sua vida aí, usando aplicativos, enfim? Show de bola. Primeiro, uma que eu não gosto, deixar bem claro aqui, mas é imprescindível na minha rotina, é todo o G Suite, né? G Suite são as ferramentas do Google. Então tem o Gmail, né? O corporativo tem o Gmail, tem o Google Drive, tem o Google Meet, que é horrível, mas funciona. Tem a parte do Docs todo, né? Então Google Docs, Google Sheets, que é o Word, Excel, PowerPoint do Google. Quem não usa, aprenda ou se force a aprender a usar, porque é realmente incrível.
né? Ele é, sim, pior do que da Microsoft, mas só de ele estar online e você poder fazer as coisas, né? Trabalhar no mesmo documento, junto com seu coleguinha, sem um ter que deletar uma coisa, ou sem um ter que ficar passando uma versão para o outro. Ah, não, esse é a versão do Denis 2.0. Ah, não, esse é a versão do Diego 3.0. Você já se perde em qual que é a última. Então, aprenda a mexer nisso, que é realmente incrível você poder ter uma versão só para tudo. Você tem histórico do que foi modificado, você sabe quem modificou o quê. Se deletar, você consegue recuperar e tudo mais. Então, é realmente muito legal. E aí, uma rapidinha aqui, eu uso muito o WhatsApp, né, para negócio, para todas as iniciativas que eu comentei, para ajudar as pessoas também. E começou a ficar um pouco insustentável. Então, eu estou migrando aí, a ferramenta nova é o Slack. Ah, legal. Estou migrando aí com algumas equipes para a gente usar o Slack, porque facilita para... Ele é um WhatsApp que você organiza por tópicos, com um anexo. Você consegue organizar tudo de tudo, porque no WhatsApp eu comecei a receber quase 200 mensagens de pessoas diferentes todos os dias. Pelo amor de Deus. Cara. Então, eu comecei a me perder. Eu falei, putz, preciso de outra coisa. Então, o WhatsApp agora é para pessoas de fora da empresa, e o Slack para coisas de dentro da empresa. Cara, muito legal. Denis, pra gente fechar, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, para os empreendedores que estão aí na jornada. Alguns deles vão se identificar com pontos diferentes da sua vida, da sua jornada. Então deixa uma mensagem para eles aí, microfone aberto. Boa, obrigado, André. Então, cara, vocês viram, né, um pouquinho da minha história, já viram que eu apanhei bastante, aprendi bastante. Então eu acredito que a vida do empreendedor é essa, né? É resiliência para você apanhar e levantar a cabeça sozinho ou principalmente com ajuda, né? Ajuda dos amigos, ajuda de Deus. Então esteja preparado para isso. Tem algumas coisas que são um pouco diferentes do mundo corporativo. Você já trabalhou no mundo corporativo e está migrando, então esteja sempre aberto para mudanças, porque no mundo de empreendedorismo você vê que você planeja algumas coisas, mas provavelmente elas não vão se concretizar. No meio do caminho vai aparecer uma oportunidade melhor ou vai acontecer alguma coisa pior que você vai ter que mudar o rumo, né? Então, realmente, sempre preparado para mudanças. E também, a gente naturalmente, quando empreende, já tem uma vida um pouquinho mais solitária, né? É estranho falar isso, mas mesmo que a gente tenha amigos e tal, ela já acaba sendo naturalmente um pouco solitária, porque às vezes tem um projeto novo que você não pode falar ainda para as pessoas, você tem que desenvolver ele um pouco mais e tal. Então, para deixar isso um pouco mais leve, cara, eu ia comentar realmente primeiro, realmente, agora sinceramente mesmo, não é propaganda, porque ele nem precisa de propaganda, mas realmente se aproxime de Deus, porque Ele estando na sua vida todos os dias, toda hora, você vai começar a ver que você pode contar com Ele, então, para tudo mesmo. Então, antes de mandar algum e-mail importante, eu oro, antes de apertar Enter. Então, para vocês terem ideia, né, do tamanho da necessidade que a gente acaba tendo dele. Então, primeiro isso. E outra, realmente faça parte de uma comunidade de pessoas que têm os mesmos propósitos, valores, né? A gente não está aqui nessa conversa, nesse bate-papo à toa. Então, faça parte de uma comunidade, escolha alguma comunidade de valores e propósitos parecidos com os seus, né? Se você for cristão, então uma comunidade cristã de pessoas em busca da mesma coisa. Que coisa? Pode ser o empreendedorismo, pode ser uma carreira em algum determinado segmento do mercado, nova. Então, busque esse tipo de relação com os outros, porque Deus não nos criou para sermos seres solitários, né? Então, a gente precisa se relacionar. A gente tem naturalmente essa necessidade. E se a gente estiver perto, falando como cristão agora, se a gente estiver perto de irmãos, é aquilo que a gente sempre aprende, né? Se um cair, os outros ajudam a levantar. E isso é rotativo, né? Às vezes aqui no estúdio aqui estamos em 3. Mas, cara, quando eu cair, eu tenho certeza que eu posso contar com o André e com o Ícaro para me ajudar a levantar, motivar, ensinar, ou às vezes só ouvir, como foi o caso de Jó, né? Que os amigos só ouviram as lamentações. E se eles caírem, com certeza eu também vou ajudar. Então é importante isso. Então viva em comunidade, viva em igreja, né? No caso também. É esse o recado, André. Muito bom.
Denis, foi um prazer a gente te entrevistar. Vai ter a segunda vez, a gente já tá combinando aqui. E para nós foi uma honra ter esse aprendizado com você, até esse ponto da sua jornada. A gente sabe que tem mais. E é isso aí. Maravilha, Denis. Também quero reforçar aqui, tô super lisonjeado. E para você que ouviu esse conselho maravilhoso do Denis, além de você fazer parte da sua igreja local, de viver em comunidade, se você quer uma comunidade onde você vai encontrar pessoas que estão desenvolvendo seus negócios e também professam a mesma fé na pessoa de Jesus Cristo, e de repente você quer pedir oração, você quer compartilhar testemunhos, nós temos a nossa comunidade no Telegram com diversos empreendedores do Brasil inteiro que estão diariamente trocando informações. Denis, fica super convidado também se quiser fazer parte. E então, se você quiser, lá na nossa bio do Insta, você vai ver o link, você vai conseguir entrar lá e você vai ter um canal no Telegram onde você vai poder trocar algumas informações com pessoas que estão indo para o mesmo caminho que você. E mais uma coisa, se você ouviu até agora, eu tenho certeza que você foi edificado. Então vai lá, se inscreve no nosso podcast, avalie esse episódio, porque eu tenho certeza que muita coisa boa vai vir aí pela frente. Tem mais um episódio com o Denis que vai rolar em breve. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo Empreendendo no Reino. Valeu, até mais, pessoal.